Depois de quase 2 anos do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, finalmente o Tribunal de Justiça aceita a denúncia e Nicolas Ferreira é réu. Antes de começar a falar sobre o caso em si, precisamos deixar claro uma coisa. Não existe agenda trans, como o Renan Santos do MBL colocou e como comumente essa galera do Bolsonaro também coloca. O que existe é um clamor por respeito. Sabe? Respeito à diversidade, é simples assim. Nem todo mundo é igualzinho, nem todo mundo está na forminha do fascismo que vocês tanto querem. A verdade é que o ser humano por si só já é diverso. Algumas diversidades elas se manifestam em minoria, o que acaba levando a estranheza e o preconceito. Sim, isso é um caminho normal, mas a gente deve combater isso. A civilidade é justamente a gente lutar contra os nossos fantasmas. Quando você vê aquilo que te causa estranheza e ao invés de você demonstrar o escárnio, você simplesmente respeitar. Né? O respeito é o básico. Dito isso, vamos agora ao caso do Nicolas Ferreira. Tudo começou quando uma menina de 14 anos que já estava em processo de transição, ela adentrou no banheiro feminino. Era uma menina trans. E aí a irmã dele filmou, fazendo aquele tipo de celeuma, sabe? Ah, um homem aqui! Meu Deus! E aí ele capitalizou em cima disso aí, capitalizou para farmar o ódio, que é o Nicolas, ele só consegue sobreviver com base no ódio. Se não tiver a rage, um motivo para ele parecer ali o grande sentinela para lutar contra isso, ele não seria ninguém. Sem ódio não existiria Nicolas Ferreira. Ao capitalizar essa situação de uma forma grotesca e nojenta, a deputada federal, que na ocasião também era uma vereadora lá em Belo Horizonte, Duda Salabert, resolveu entrar com uma representação denunciando não apenas Nicolas, como também a sua irmã, por transfobia. Nesse meio tempo, Nicolas Ferreira cometeu mais episódios de transfobia. No dia 8 de janeiro, Dia das Mulheres, lá o episódio lá da Nicole, que ele levou uma peruca lá para o plenário, insultou a deputada Duda Salabert também no plenário, né? Ele vive chamando ela de homem, se referindo a ela com pronomes no masculino, né? Ou seja, o Nicolas Ferreira, ele é uma usina de transfobia e ele trata isso como se fosse a agenda, sabe? É uma grande luta do bem contra o mal, é um maniqueísmo, sabe? São manifestações sexuais que existem desde a queda e o Nicolas Ferreira trata isso como se fosse uma empreitada diabólica e ele, como está a serviço de Deus, né? Sempre entre aspas, ele se coloca como um grande sentinela para lutar contra tudo isso aí. Se condenado, o Conselho de Ética muito provavelmente vai cassar o seu mandato. A gente precisa pressionar as autoridades para que isso se torne um caminho viável. Afinal de contas, se o Nicolas ele é um representante público, ele precisa representar de uma forma civilizada, e não como um troglodita que está ali preso na Idade Média. Então eu conto com o apoio de todos vocês, vamos ficar agora em cima dos deputados para que isso possa vir a acontecer.